Capítulo 6. A terceira linguagem do amor. Receber presentes. Estudei antropologia em Chicago. Devido às detalhadas etnografias, visitei pessoas fascinantes por todo o mundo. Estive na América Central, onde pesquisei as avançadas culturas dos maias e dos astecas. Cruzei o Pacífico e analisei as tribos de Melanésia e Polinésia. Estudei os esquimós das vegetações das tundras ao norte e os aborígenes ainos do Japão. Examinei os padrões de cultura relativos ao amor e casamento e descobri que em cada cultura o ato de dar presentes faz parte deste processo. Os antropologistas em geral são apaixonados pelos padrões culturais que distinguem as culturas e eu também o sou. Será que o ato de presentear é uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? Será que a atitude de amor está sempre acompanhada do ato de conceder? Essas perguntas são acadêmicas e, de certa forma, até filosóficas, mas as respostas a elas é sim. Podemos, inclusive, notar uma profunda implicação prática nos casais norte-americanos. Fiz uma viagem antropológica de campo à Ilha Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura dos índios do Caribe. Foi nessa viagem que conheci Fred. Ele não era do Caribe, mas um jovem negro de 28 anos. Perdera uma de suas mãos com uma dinamite em uma temporada de pesca. Devido ao acidente, teve de abandonar sua carreira de pescador. Ele possuía muito tempo disponível e eu apreciei o fato de poder contar com sua companhia. Passamos muitas horas juntos e conversamos sobre sua cultura. Em minha primeira visita à sua casa, ele me perguntou: Senhor Gary, o senhor aceitaria um suco? Ao que aceitei prontamente. Ele então virou-se para seu irmão mais novo e disse: Pegue um suco para o senhor Gary. Seu irmão deu-nos as costas, saiu de casa, subiu em um coqueiro e trouxe o lindo coco verde em suas mãos. Fred recomendou-lhe que o abrisse. Com 3 rápidos movimentos de faca, seu irmão furou e fez uma abertura triangular na parte de cima. Fred entregou-me o coco e disse: Aqui está seu suco. O líquido era esverdeado, mas eu o bebi a si mesmo, todinho. Eu o tomei porque sabia que aquele fora um ato de amor. Eu era seu amigo e eu sabia que ali só se oferece suco aos companheiros. Ao final de algumas semanas, quando já se aproximava minha hora de partida daquela pequena ilha, Fred deu-me uma última prova de seu amor. Era uma enorme concha em espiral que ele mesmo havia tirado do oceano. Tinha uma camada que, de tanto ser friccionada pelas rochas, lembrava ao toque uma seda macia. Ele me disse que aquele objeto encontrava-se naquelas praias há muitos anos e gostaria que eu o levasse como recordação daquela bela ilha. Ainda hoje, quando olho para aquela concha, quase posso ouvir o som das ondas do Caribe. Porém, ela é mais do que uma recordação das praias de Dominica. É uma demonstração de amor. Um presente é algo que você pode segurar em suas mãos e dizer: Ele pensou em mim. Ou ela se lembrou de mim. Antes de comprarmos um presente para alguém, pensamos naquela pessoa. O objetivo em si é um símbolo daquele pensamento. Não importa se foi caro ou barato, o importante é que ele seja a prova desse desejo. E não é somente a intenção em nível da mente que se conta, mas o pensamento demonstrado de forma concreta através de um presente que se torna uma expressão de amor. Muitas mães contam histórias de que seus filhos trouxeram-lhe flores do quintal como presente. Elas se sentem amadas, mesmo que seja uma simples flor do jardim delas que não gostaria que fosse apanhada. Desde muito pequenas, as crianças sentem-se inclinadas a dar alguma coisa aos seus pais, e isto é uma boa indicação de que dar presentes é fundamental para o amor. Presentes são símbolos visuais do amor. A maioria das cerimônias de casamento inclui dar e receber alianças. A pessoa que realiza a cerimônia diz: Estas alianças são sinais visíveis dos elos espirituais que unem estes dois corações em um amor que nunca terminará. E isso não é uma simples retórica, é a expressão de uma significante verdade. Os símbolos possuem valores emocionais. Creio que isso pode ser bem exemplificado quando, perto da desintegração de um casamento, marido e mulher deixam de usar suas alianças. Esse é um sinal muito nítido de que o casamento está em sérios problemas.
Certo esposo me disse o seguinte: quando ela tirou sua aliança contra mim e saiu cega de raiva batendo atrás de si a porta da casa, tornou-se evidente que nosso problema era seríssimo. A aliança ficou no mesmo lugar onde foi jogada durante 2 dias, porque eu não me abaixei para pegá-la. Quando finalmente a apanhei, caí em um pranto compulsivo. As alianças são um símbolo do que o casamento deveria ser. Porém, aquela colocada na palma da mão dele e não no dedo dela funcionava como um lembrete visual de que aquele casamento desmoronara-se. A aliança solitária provocou profundas considerações e emoções naquele marido. Símbolos visuais de amor são mais importantes para uns do que para outros. Por esse motivo, existem os que, após se casarem, nunca mais tiram as alianças. Porém, também há alguns que nem chegam a usá-la. Essa é uma outra evidência de que as pessoas possuem linguagens do amor diferentes. Se receber presentes é sua primeira linguagem do amor, então você dará enorme valor à aliança recebida e usá-la com grande orgulho. Ao longo da vida, outros presentes também serão motivos de grandes emoções. Você verá neles expressões de amor. Sem lembranças como símbolos visuais, o amor do cônjuge poderá ser questionado. Existem presentes de todos os tamanhos, cores e formatos. Alguns são caros, outros baratos. Para aquela pessoa cuja primeira linguagem do amor é receber presentes, o preço pouco contará, a menos que haja uma enorme discrepância entre o que se deu e o que se poderia oferecer. Se um marido milionário concede regularmente à sua esposa presentes de somente $1, ela poderá questionar se aquela é realmente uma expressão de amor. Por outro lado, quando as finanças da família são reduzidas, um presente de $1 significará tanto quanto o outro de $1 milhão. Presentes podem ser comprados, achados ou elaborados. O marido que para ao longo de uma estrada e apanha para sua esposa uma rosa silvestre, achou ali uma singela expressão de amor, a menos que ela seja alérgica a flores do campo. Para o esposo que pôde pagar, há muitos cartões bonitos e tocantes e não são tão caros assim. Mas aqueles que não podem fazer essa despesa, eles mesmos podem ter os seus e sem pagar nada. Pegue uma folha de papel, uma tesoura, recorte em forma de coração e escreva no meio a frase: eu amo você. Os presentes não precisam ser caros. Mas como deve agir aquela pessoa que diz não saber dar presentes? Não sei dar presentes. Durante toda a minha infância e adolescência recebi poucos presentes. Não sei escolher o que oferecer às pessoas. Isso não é natural em mim. Parabéns, você acabou de fazer a primeira grande descoberta no caminho para se tornar um grande amante. Você e seu cônjuge possuem diferentes linguagens do amor. Agora que já sabe disso, comece a buscar para descobrir sua segunda linguagem do amor. Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge é receber presentes, você poderá se tornar expert no assunto. De fato, essa é uma das mais simples linguagens para se aprender. Por onde começar? Faça uma lista de todos os presentes que, na sua opinião, seu cônjuge gostaria de receber. Podem ser lembrancinhas já concedidas por você ou por outras pessoas da família ou amigos. A lista poderá dar uma ideia dos presentes que seu cônjuge desejaria ganhar. Se você tiver dificuldades em fazer uma seleção desses objetos, consulte outros membros da família. Nesse meio tempo, chute, mas faça uma lista com presentes que estejam mais à mão e adquira-os para o seu cônjuge. Não espere por uma ocasião especial. Se receber presentes for a primeira linguagem do amor dele, praticamente tudo o que você lhe conceder será recebido com expressão de amor. Se ela ou ele foi muito crítico em relação aos presentes que você ofereceu no passado, pois muitos deles não foram por ela apreciados, então essa é uma grande dica de que receber presentes por certo não é a primeira linguagem de amor do seu cônjuge. Presentes versus dinheiro. Se você está para se tornar um presenteador eficaz, deve mudar sua atitude em relação ao dinheiro. Cada um de nós possui uma percepção individual dos propósitos de nosso salário na vida. E temos várias emoções relacionadas à forma como ele é empregado. Alguns se sentem bem quando gastam, outros, porém, possuem uma perspectiva de economizar e poupar o máximo possível. Em geral, apreciamos o fato de economizar e gastar nosso dinheiro sabiamente. Se você aprecia gastar seu dinheiro, praticamente não terá dificuldade em comprar presentes para seu cônjuge.
Porém, se você for tipo mão fechada, sem dúvida experimentará uma resistência emocional à ideia de gastar seu dinheiro como expressão de amor. Você não compra algo nem para si, porque comprar para o seu cônjuge. Essa atitude, porém, não revela que você, a bem da verdade, adquira algo para si mesmo. A economia e o investimento de seu dinheiro proporcionam-lhe segurança emocional. Você provê suprimento para sua própria segurança emocional na forma como lida com o seu salário. O que você realmente não faz é suprir as necessidades emocionais de seu cônjuge. Se porventura descobrir que a primeira linguagem do amor dele é realmente receber presentes, então talvez perceba que comprar presentes para ele ou ela é o melhor investimento que realizará. Você investirá em seu relacionamento e encherá o tanque do amor emocional do seu cônjuge. Com o tanque cheio, ele ou ela corresponderá ao seu amor emocional em uma linguagem que você por certo entenderá. Quando as necessidades emocionais de ambos são supridas, o casamento toma uma dimensão totalmente nova. Não se preocupe com seus investimentos. Você sempre será um poupador, mas investidor no amor do seu cônjuge será como comprar a ação mais cara da Bolsa de Valores. O presente da presença. Existe um tipo de presente que é intangível e muitas vezes fala mais alto do que qualquer outro que você possa ter nas mãos. Eu o chamo de presente da sua presença ou presente de si mesmo. Estar ao lado de seu cônjuge quando este precisa de você fala mais alto do que aquele cuja primeira linguagem é receber presentes. Jean disse certa vez: meu marido Donald gosta mais de futebol do que de mim. E eu lhe perguntei, por que você diz isso? No dia em que nosso filho nasceu, ele foi jogar bola. Eu fiquei a tarde toda sozinha, deitada em um leito da maternidade, enquanto ele se divertia com os colegas o tempo todo. Fiquei arrasada, aquele era um dos momentos mais preciosos de nossas vidas. Queria que o desfrutássemos juntos, desejava que ele estivesse ali comigo, mas Dom abandonou-me e foi jogar. Aquele marido poderia ter mandado dúzias de rosas para a esposa, mas elas de forma alguma falariam tão alto quanto se ele estivesse no hospital ao lado da esposa. Posso afirmar que Jean ficou profundamente magoada com aquela experiência. O bebê tem agora 15 anos e ela ainda fala do ocorrido com todas as emoções presentes, como se tivesse acontecido no dia anterior. Procurei sondá-la com a seguinte pergunta: você baseou sua conclusão de que Dom aprecia mais a futebol do que a você naquela experiência? Não só, mas também. No dia do funeral de minha mãe, ele também foi jogar bola. Mas ele foi ao funeral? Foi. Mas assim que a cerimônia terminou, ele foi direto jogar. Eu não podia acreditar. Meus irmãos levaram-me para casa, pois meu marido tinha ido jogar futebol. Mais tarde, tive a oportunidade de perguntar a Dom sobre essas duas situações. Ele sabia exatamente do que eu falava. Eu sabia que ela falaria ao Senhor sobre isso. Eu estava lá durante todo o trabalho de parto e também quando o bebê nasceu. Tirei fotos, eu estava muito feliz e não vi a hora de contar para os meus colegas do time a boa notícia. Mais tarde, quando voltei ao hospital, minha bola murchou. Ela estava furiosa comigo. Eu não podia acreditar que era ela quem dizia todas aquelas coisas horrorosas. Achei que ela ficaria orgulhosa de eu ter prazer em querer dar uma boa notícia ao time. Ele prosseguiu. E quando a mãe dela morreu, provavelmente não lhe contou que eu tirei uma semana de férias antes que a minha sogra morresse. Fiquei o tempo todo entre o hospital e a casa dela, fazendo reparos e ajudando no que era preciso. Após sua morte, terminando o funeral, achei que tinha feito tudo o que podia. Eu precisava de um descanso. Gosto muito de futebol e sabia que um joguinho ajudar-me-ia a relaxar e aliviar um pouco a tensão dos últimos dias. Achei que ela compreenderia isso. Fiz tudo o que achei ser importante para ela, mas não foi suficiente. Ela nunca esquecerá e sempre jogará na minha cara aqueles 2 dias. Ela diz que eu gosto mais de futebol do que dela. Isso é ridículo. Dom era um marido sincero que falhou em compreender a tremenda importância de sua presença. A permanência dele era mais importante para ela do que qualquer outra coisa. A presença do esposo em tempos de crise é o maior presente que se pode dar a um cônjuge cuja primeira linguagem do amor seja receber presentes. A presença física torna-se o indivíduo do amor. Retire essa presença e a percepção dessa virtude evapora-se. Durante o aconselhamento, Dom e Jean trataram das feridas e dos ressentimentos do passado. Ela conseguiu perdoá-lo e ele pôde
Se a presença do seu cônjuge é muito importante para você, eu o incentivo a expressar-lhe isso. Não espere que ele leia sua mente. E se porventura ouvir a expressão gostaria muito que você estivesse lá comigo amanhã, hoje à noite, essa tarde, etc., por favor, leve esse pedido a sério. Talvez, de seu ponto de vista, sua presença não seja tão importante. Mas se você não atender a essa solicitação, poderá comunicar uma mensagem negativa. Um determinado esposo me disse certa vez: quando minha mãe morreu, o supervisor de minha esposa lhe disse que ela poderia se ausentar do emprego durante 2 horas e depois desse período deveria voltar ao trabalho. Ela então disse-lhe que seu esposo precisava de apoio dela, por isso não voltaria mais naquele dia. O supervisor então lhe disse: se você não voltar, poderá perder seu emprego. Minha esposa então replicou: meu esposo é mais importante do que meu trabalho. Ela passou aquele dia comigo. De alguma forma, naquela oportunidade, eu me senti mais amado por ela do que nunca antes. Jamais esqueci aquele seu ato. E sabe o que aconteceu? Ela não perdeu o emprego. Seu supervisor foi mandado embora e ela assumiu o posto que era dele. Aquela esposa falara a linguagem do amor de seu marido e ele jamais esqueceu disso. Quase toda a literatura existente sobre o amor indica que em seu âmago encontra-se o espírito da entrega voluntária. Todas as 5 linguagens do amor desafiam-nos a doarmos nós mesmos a nossos cônjuges. No entanto, para alguns, receber presentes, símbolos visíveis do amor, é o que fala mais alto. A maior ilustração dessa verdade veio de Chicago, onde conheci Jim e Janice. Eles participaram de meu seminário sobre casamento e ficaram encarregados de me levar na tarde de sábado ao aeroporto O'Hare. Tínhamos umas 3 horas antes de meu embarque e eles perguntaram se eu gostaria de ir ao restaurante. Como estava com fome, concordei alegremente. E naquela tarde tive muito mais do que uma refeição grátis. Jim e Janice cresceram em fazendas da região de Illinois. Mudaram para Chicago logo após se casarem. Ela me contou o fato ocorrido 15 anos depois do feliz matrimônio dos 3 filhos. Ela começou a falar assim que nos sentamos. Dr. Chapman, o motivo de trazê-lo até o aeroporto foi para partilharmos com o Senhor o milagre. Alguma coisa nesta palavra faz-me recuar, principalmente quando não conheço a pessoa que a usa. O que será que vem por aí? Pensei. Ocultando esse pensamento para mim mesmo, dediquei toda a minha atenção a ela. Eu não sabia, mas estava prestes a levar um choque. Dr. Chapman, Deus usou o Senhor para fazer um milagre em nosso casamento. Nossa, como me senti culpado. 1 minuto atrás eu questionava o uso da palavra milagre. E agora Janice dizia que eu era o veículo daquele milagre. Passei então a ouvir com mais interesse e Janice continuou. Há 3 anos, assistimos pela primeira vez um seminário do Senhor aqui mesmo em Chicago. Eu estava desesperado. Pensava seriamente em deixar Jim e já havia dito isso a ele. Nosso casamento estava vazio há muito tempo, eu já tinha desistido. Durante anos, eu dizia a Jim que precisava de seu amor, mas ele não esboçava nenhuma reação. Eu amava as crianças e sabia que elas me adoravam também, mas não sentia nenhum amor da parte de Jim. Para ser sincera, naquela época eu praticamente o detestava. Ele era uma pessoa absolutamente metódica. Fazia tudo por hábito. Era tão previsível quanto um relógio e ninguém conseguia alterar aquela rotina. Ela continuou. Durante muitos anos, tentei ser uma esposa boa. Eu cozinhava, lavava, passava, colocava em prática tudo o que uma boa esposa deveria realizar. Fazia sexo porque sabia que era importante para ele, porém não havia jeito de me sentir amada por Jim. Sentia-me como se ele tivesse deixado de se interessar por mim após o casamento e simplesmente não me valorizava mais. Sentia-me usada e desvalorizada. Quando falei com Jim sobre meus sentimentos, ele simplesmente riu e disse que nós tínhamos um casamento tão bom quanto qualquer outro da vizinhança. Ele não conseguia entender porque eu estava tão infeliz. Lembrou-me então que as contas estavam pagas, tínhamos uma bela casa, um carro novo e eu podia me dar o luxo de escolher trabalhar fora ou em casa. E deveria estar alegre ao invés de reclamar o tempo todo. Ele nem ao menos tentou compreender meus sentimentos, o que me fez sentir totalmente rejeitada. E foi assim que 3 anos atrás chegamos ao seu seminário. Ela suspirou e prosseguiu. Até então, nunca havíamos participado de nenhum estudo sobre o casamento. Eu não sabia o que me esperava e, sinceramente, minhas expectativas eram negativas. Achei que nunca nada nem ninguém mudaria Jim. Durante e depois do seminário, ele quase não falou. Aparentemente, demonstrou gostar do assunto. Inclusive, achou o Senhor muito engraçado.
mas não comentou comigo sobre nenhuma das ideias do seminário. Não esperava mesmo que eu fizesse, tão pouco lhe perguntei coisa alguma. Como eu já disse, eu já desistira de esperar alguma mudança. Como o senhor bem sabe, o seminário terminou no sábado à tarde. Naquele dia à noite e no domingo as coisas foram como de costume. Porém, na segunda-feira à tarde ele chegou do serviço e trouxe-me uma rosa. Fez uma nova pausa para respirar fundo e prosseguiu. Onde você arrumou isso? Eu perguntei. Ele respondeu. Comprei de um vendedor de flores. Achei que você gostaria de ganhar uma rosa. Eu comecei a chorar e agradeci comovida. Logo descobri que ele comprara a rosa de um vendedor em alguma esquina. De fato, eu havia visto um naquele dia, mas isso não importava, pois o que valia é que ele me trouxera aquela rosa. Na terça-feira à tarde, ele me ligou do escritório e perguntou-me o que eu achava se ele trouxesse uma pizza para jantarmos. Ele pensou que eu apreciaria não cozinhar naquela noite. Disse-lhe que achava a ideia ótima e ele trouxe aquele lanche para casa. Nós curtimos muito aquela pizza. As crianças também gostaram muito e agradeceram-lhe por tê-la trazido. Dei-lhe um abraço e manifestei minha sincera apreciação por tudo. Fez uma pequena pausa e prosseguiu. A chegar em casa na quarta-feira à noite, trouxe para cada um de nossos filhos um pacote de biscoitos e uma plantinha para mim. Disse que a Rosa logo morreria e achava que eu gostaria de algo que durasse mais tempo. Eu pensei que tivesse alucinações, não podia acreditar que Jim fizesse aquelas coisas e nem o porquê delas. Na quinta-feira, após o jantar, ele me deu um cartão onde escrevera que, apesar de não saber dizer o seu amor por mim, gostaria que eu soubesse o quanto eu significava para ele. Novamente chorei, sem relutância abracei e beijei-o. Nessa hora ele falou, por que não arrumamos uma babá para ficar em casa no sábado à noite e vamos nós dois jantar fora? Meio fora de órbita, respondi que seria maravilhoso. Na sexta-feira à noite, ao vir para casa, parou em uma loja de doces e trouxe para cada um de nós um pacotinho com nossos doces preferidos. De novo, ele nos fez surpresa e disse que aquela era a nossa sobremesa. Janice parou novamente para dar um profundo suspiro e prosseguiu. No sábado à noite eu estava em Alfa. Não tinha ideia do que tinha acontecido a Jim, nem se aquilo duraria muito tempo. Só sabia que adorava cada minuto. Após nosso jantar naquele sábado, disse-lhe que não entendia aquela sua atitude e pedi que ele me contasse o que acontecera. Nesse momento ele olhou para mim muito sério e disse, Dr. Chapman, quero que o senhor entenda exatamente o que ocorreu. Este homem, depois que nos casamos, nunca mais me dera flor alguma. Jamais me dedicara um único cartão. Ele sempre dizia que comprá-los era um desperdício de dinheiro porque você olhava uma vez para os mesmos e depois os jogava fora. Acredite ou não, nós saímos para jantar uma única vez em 5 anos. Nunca adquiriu algo para as crianças e esperava que eu comprasse somente o extremamente essencial. Jamais trouxe uma pizza para jantarmos. Esperava encontrar comida pronta todas as noites ao chegar em casa. Estou então desejosa de dizer que o que aconteceu foi uma mudança radical de comportamento. Nesse momento, virei-me para Jean e perguntei. O que você respondeu quando ainda no restaurante ela lhe perguntou o que acontecera? Disse a ela que, ao ouvir seu seminário sobre as linguagens do amor, compreendi que a linguagem dela era o receber presentes. Nessa hora, também percebi que há muitos anos não lhe dava uma lembrança sequer. Para ser sincero, creio que não lhe ofereci algo desde o nosso casamento. Lembro-me que quando namorávamos, costumava trazer-lhe flores e outros presentinhos, mas depois que nos casamos, achei que não deveria mais arcar com essa despesa. Contei-lhe então que decidira dar-lhe durante uma semana um presente por dia e observaria se aquilo causaria alguma mudança nela. Tenho de admitir que presenciei uma enorme diferença em suas atitudes durante aquela semana. Fez uma pequena pausa e prosseguiu. Disse-lhe também que confirmava ser verdadeiras as palavras que o Senhor dissera, e aprender a linguagem certa do amor era a chave para que seu cônjuge se sentir amado. Pedi perdão por ter ficado tão endurecido todos aqueles anos, falhando tanto em suprir sua necessidade de sentir-se amado. Disse a ela que realmente a amava e apreciava todas as coisas que ela fazia por mim e pelas crianças. Disse-lhe também que, com a ajuda de Deus, iria me tornar o expert em presentear e iria me aprimorar nisso por toda a minha vida. Nessa hora, Janice me disse, mas Jim, você não pode continuar a me comprar presente todos os dias pelos restos de nossas vidas. Não há orçamento que aguente isso. Eu lhe respondi. Pode ser que não dê para comprar todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana acho que sim. Isso soma 52 novos presentes por ano que você deixou de receber nos últimos 5 anos. E quem disse que terei de comprar todos eles? Posso muito bem fazer alguns. Posso utilizar a ideia do Dr. Chapman de na primavera apanhar uma flor do nosso jardim.
Janice então o interrompeu. Dr. Chapman, que eu me lembre, ele não falou nenhuma semana, já há 3 anos. Ele é um novo homem. O Senhor não acredita como somos felizes. Nossos próprios filhos têm nos chamados de pombinhos apaixonados. Meu tanque tem transbordado de tão cheio. Virei-me então para Jim e perguntei: e quanto a você, Jim, também se sente amado por Janice? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Ela é a melhor dona de casa do mundo, cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças e sei que ela me ama. Ele sorriu e continuou: minha linguagem do amor está muito óbvia para o Senhor. Óbvia para o Senhor, não é? Concordei com ele e também com ela ao lembrar da palavra milagre utilizada no início de nossa conversa. Não é necessário que os presentes sejam caros e oferecidos semanalmente. Para algumas pessoas, o valor deles nada tem a ver com o preço, mas sim com o amor implícito. No capítulo 7, deixaremos mais clara a linguagem do amor de Jim.